Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro, você está aqui no canal A Hora do Bizu e a gente está juntinho aqui mais uma vez para fazer um problema da primeira fase do IME de 2018 para 2019, um problema super interessante envolvendo probabilidade com geometria plana. Já deixa seu like aí, cara, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, pede mais coisa, pede mais vídeo. Estou preparando muita coisa legal para você que vai fazer a prova do IME, prova do ITA. Já estou preparando muita coisa bacana e é importante que você compartilhe esse canal com todo mundo para ajudar cada vez mais gente. Beleza? Vamos que vamos! Pessoal, o problema que apareceu na prova do IME no ano passado é basicamente o seguinte. Você tem uma circunferência de raio R e dentro dessa circunferência você vai colocar um hexágono regular. Tá bom? Um hexágono regular inscrito, uma circunferência de raio Rzão, beleza? Você vai sortear aleatoriamente 3 pontos desse hexágono, tá bom? Então, por exemplo, sei lá, esse vértice, esse vértice, esse vértice. Selecionei 3 vértices do hexágono, formei um triângulo, vou chamar de Rzinho o raio da circunferência inscrita a esse triângulo. A pergunta do problema é uma pergunta engraçada. Ele quer saber qual é a probabilidade de que Rzinho seja igual a Rzão sobre 2. Vou anotar isso aqui no quadro para ter isso aqui no nosso radar, tá? Probabilidade de que Rzinho seja igual a Rzão sobre 2. Tá bom. Bom, gente, olha só. O Rzão, na verdade, é essa distância aqui, né? É a distância entre o centro da circunferência e um ponto qualquer desse hexágono, um vértice qualquer desse hexágono regular, tá bom? A gente vai selecionar 3 vértices aqui e eu vou tentar identificar quais são os tipos de triângulo que você pode formar dentro desse hexágono regular, tá bom? Basicamente, preste atenção. Ou você forma triângulos nesse hexágono que tenham um dos lados do hexágono como lado do triângulo, tá bom? Ou então você pega vértices que não sejam consecutivos, tá? Então, por exemplo, vamos olhar para esse triângulo aqui, ó. Sei lá, vou dar nome para os pontos aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos chamar de A, B, C, D, E e F. Tá bom? Beleza, olha só. Se você olhar para o triângulo ABC, né, que é esse triângulo que eu vou destacar de rosa aqui, ó, o triângulo ABC é esse triângulozinho aqui, né? Repara que ele é um triângulo isósceles, porque tem um lado, lado, isso aqui é lado raiz de 3, tá bom? E o Rzinho, né, a circunferência inscrita, é uma circunferenciazinha desse tamanhozinho aqui, né? O Rzinho dela vai ser pequenininho. Eu acho que no olho você consegue perceber que esse Rzinho não vai ser Rzão sobre 2. A gente pode provar isso depois para você, tá? Legal. Um outro tipo de triângulo que você pode formar, nesse caso, é, por exemplo, o triângulo ABD, que seria esse triângulo aqui, ó, ABD, né? Ele tem que passar pelo centro, então o desenho tá meio esquisito aqui, né, que é o centro do círculo, tá? E ele, ó, ligando o B até o D, seria esse camarada aqui, tá bom? Seria esse triângulozinho aqui, ABD. Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo retângulo, tá? Então, ó, lado raiz de 3, 2R. Esse triângulo retângulo, gente, é um triângulo bastante conhecido da gente, que é um triângulo egípcio, né? Os ângulos internos aqui são 60 graus e 30 graus. Beleza? Tá? Agora, o outro tipo de triângulo que você poderia formar seria o ABE. Só que o ABE, ele é congruente ao ABD, então é um caso igual, eu não preciso contar ele de novo, né? Da mesma forma que o ABF, por exemplo, seria igualzinho ao ABC. Tá bom? Beleza? Ok. Qual é o outro tipo de triângulo que você pode formar nessa figura? Aí que tá, são triângulos equiláteros. Como assim, ó? Dá uma olhada, por exemplo, no triângulo que eu vou destacar aqui, o triângulo, vamos lá, triângulo BFD. Pode ser esse aqui, tá? O BFD, ó. Liguei o B no F, liguei o F no D e vou ligar o B no D. Esse triângulozão verdão aqui, tá? Ele é claramente um triângulo equilátero. Você consegue perceber que os lados são R raiz de 3 para todo mundo, tá bom? E uma coisa super interessante sobre ele. Esse é um triângulo que eu posso afirmar para você categoricamente que o raio da circunferência inscrita vai ser Rzão sobre 2. Por quê? Veja bem, se você, né, aproveitar a simetria do problema, repara que essa distância aqui é Rzão, né? Assim como essa distância aqui, ó, também é Rzão. Então tenho Rzão, Rzão. Como isso é um hexágono regular, isso aqui e isso aqui também são iguais ao raio, né? Então isso é Rzão e isso é Rzão. Ou seja, isso aqui é um paralelogramo e, portanto, esse ponto aqui é o ponto de encontro das diagonais. Se essa diagonal mede R, com certeza
esse pedacinho aqui, ó, mede R sobre 2. E de fato, gente, a circunferência inscrita nesse triângulo equilátero, o raio dela vai ser R sobre 2, que seria uma circunferênciazinha mais ou menos aqui assim, né? Tangente aqui internamente, né? Essa circunferênciazinha aqui. Tá bom? Então o raiozinho dela, com certeza, é um raiozinho igual a R sobre 2, tá? Pô, Sandro, legal. Você viu que o triângulo equilátero tem raio da circunferência inscrita igual a R sobre 2. Ok, mas será que esse é o único triângulo? Repara, quais foram os triângulos sobre os quais a gente comentou? Triângulo isósceles, né, de lados R, R, R raiz de 3. O outro tipo de triângulo é o triângulo retângulo, que é o triângulo R, R raiz de 3, 2R. E tem o equilátero, tá? Repara o seguinte, cara, como é que você calcula o Rzinho de uma circunferência? Aí que tá. É muito legal você lembrar dessa formulazinha, que ela é bem útil, principalmente nesse problema, que é o seguinte. Se eu tenho os lados de um triângulo e eu quero saber o raio da circunferência inscrita, se eu quero saber o Rzinho, você pode lembrar o seguinte, a área desse triângulo pode ser calculado como sendo semiperímetro do triângulo vezes o raio da circunferência inscrita. Tá certo? Só que a área desse triângulo, já do que você já sabe os lados desse triângulo, você pode calcular essa área usando o radical de Heron, que é a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tá? Isso aqui para um caso geral. Beleza? Então, se eu já sei quanto isso vale, porque eu já sei os lados do triângulo, eu já sei quanto Pzinho vale, então o raio sai daqui direto. Tá? Então você pode dizer, por exemplo, que o raiozinho da circunferência inscrita a um triângulo, ela vai ser o radical de Heron, que eu vou escrever assim por simplicidade, tá? Radical de Heron sobre P. Consegue perceber que isso é verdade? Né? Então repara, gente, em cada um desses triângulos você pode calcular o Rzinho fazendo isso. Nesse caso aqui, por exemplo, um triângulo isósceles, o Rzinho é fácil calcular, até por semelhança. Tá? No caso do triângulo retângulo, a mesma coisa. Se você usar essa formulazinha para cada um dos outros triângulos que não seja o triângulo equilátero, você vai perceber que, de fato, o Rzinho vai ser menor do que R sobre 2. Moral da história. Para que você tenha um triângulo em que o raio da circunferência inscrita a ele seja R sobre 2, ele tem que ser um triângulo equilátero. Agora vamos para a probabilidade. Eu vou selecionar 3 vértices quaisquer desse hexágono, tá? Gente, se eu tenho 6 vértices e eu vou selecionar 3 vértices, de quantas formas distintas você pode fazer isso? 6 escolhe 3, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 sobre 3 fatorial, né? 3 fatorial é exatamente igual a 6, então você pode cortar aqui, e portanto 5 vezes 4 é igual a 20. Tá bom? Legal. Esses são os casos totais de você escolher 3 vértices quaisquer dentro do triângulo. Repara que essa conta não impõe ordem, porque o triângulo ABC é a mesma coisa que o BCA. Legal? Maneiro. Agora, de quantas formas distintas você pode escolher 3 vértices desse hexágono regular para que forme um triângulo equilátero? Só tem 2 jeitos. Ou você escolhe os vértices F, B, D, ou então você escolhe os vértices A, C, E para formar esse triângulo equilátero grandão aqui, ó, que é esse aqui. Tá? Então, os únicos casos possíveis nesse problema são ou FDB, essa trinca FDB, sem ordem, ou a trinca ACE, sem ordem também. Ou seja, quantos grupos de 3 vértices dão para você um triângulo equilátero? Apenas 2. Então, como é que você calcula a probabilidade? Probabilidade são os casos favoráveis, a quantidade de casos favoráveis, dividido pelo total. Casos favoráveis são 2, o total é 20, portanto a resposta é 1 sobre 10. Tá lá. Beleza? Então um problema super bacana, super bonito. Vou deixar como tarefa para você claramente calcular os Rzinhos de cada um dos triângulos, do triângulo isósceles ABF e do triângulo retângulo ABD, por exemplo, para você de fato garantir que esse Rzinho não vai ser igual a R sobre 2. Tá bom, gente? Beleza? Tá? Problema super bacana, super legal. Espero que você tenha curtido a solução aí. E é isso aí. Vamos que vamos e vem o bizu!